Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel, estamos aqui novamente para mais um MBA Talks. Hoje estou aqui com meu sócio Caio Quincoses e com a nossa convidada de hoje, a Vanessa Assad. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, e com vocês? Tudo bem, seja bem-vinda aqui ao nosso papo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Caio, também pela participação. Eu que agradeço. A Vanessa Assad, ela é advogada já com mais de 20 anos de experiência e hoje integra a Procuradoria Jurídica do Grupo Marista. Para quem não conhece o Grupo Marista, ela assessora especialmente a PUC Paraná, a Católica de Santa Catarina, os hospitais São Marcelino, Champanhar e Cajuru, e a Hot Milk, ecossistema de inovação da PUC Paraná. E nessa a atuação, a Vanessa tem um foco específico nos contratos, né, Vanessa? Que vai ser o nosso tema de hoje. Então, conta um pouquinho pra gente, né? Você como advogada dentro de empresa, né? Advogada corporativa, quais que são teus principais desafios aí nessa área de contratos? Bom, os principais desafios que a gente tem, acho que não só na área de contratos, mas de um modo geral, é a otimização do nosso tempo, né? Acho que as demandas do dia a dia, elas são grandes, os clientes, eles pedem sempre rapidez e agilidade, e otimizar o nosso tempo para fazer o que realmente é importante, dar uma atenção, é o principal desafio que a gente tem no dia a dia. É legal, imagino que, bom, como todos esses grupos, todas as empresas do grupo, né, vocês devem passar por um volume muito grande de contratos, né, e dos mais diversos, né, de diferentes graus de complexidade e tudo mais. Como que vocês fazem? Hoje, vocês são em quantas pessoas no jurídico de vocês, focados nessa parte de contratos? Nessa parte de contratos, nós somos em 4 advogados, aí tem uma equipe de paralegal, tem a coordenação e a gerência. Então, é uma equipe enxuta, né, de certo modo, e realmente, né, a gente precisa ter algumas estratégias para lidar com a quantidade que tem de contrato. Então, nos últimos anos, a gente tem pensado muito, né, sobre isso, sobre como melhorar esse tempo, sobre como otimizar esse tempo para poder atender com mais eficiência. E o que tem funcionado melhor para vocês nesse sentido de otimização do tempo? Olha, a gente tem feito a primeira coisa, eu acho que a primeira ferramenta que auxilia bastante é ter um bom software jurídico, né, de controle de contratos. Porque esse sistema, ele ajuda a gente a ter, né, um controle maior, a fazer um fluxo de contratos, né, entre as áreas, ou seja, as áreas podem acessar diretamente o sistema, colocar lá solicitações, além de formalizar exatamente o que elas estão querendo, a gente ajuda a ter um fluxo que otimiza o nosso tempo. Então, e o sistema também ele pode trazer indicadores, e isso faz com que a gente tenha uma visão mais estratégica do que a gente está fazendo exatamente. Então, a gente consegue, no final do mês, gerar ali um relatório e verificar exatamente quais são os tipos de contrato, quais são os tipos de demandas, e isso faz com que a gente possa olhar o processo mais de cima. E esse software de contratos que vocês usam, ele também auxilia no controle das principais obrigações dos contratos que vocês firmam? Ou é mais focado mesmo em fluxos? Antes a gente tinha, lá no Marista, né, em especial, a gente usava um sistema que era ligado ao ERP da empresa. Então, era mais assim para registro mesmo, não tinha nenhuma questão estratégica. E aí, no passar dos anos, a gente foi melhorando isso. Até conversei, né, com vocês na época para verificar, né, como que a gente podia otimizar esse fluxo de contratos. E a gente pesquisou no mercado diversos sistemas. Então, ele tem algumas possibilidades, mas ainda não está exatamente, né, trazendo todas essas funcionalidades. Não está no estado da arte ainda. Não. Nós estamos, primeiro, você tem que mudar a cultura da empresa, né, para utilizar, porque antes era tudo junto com o ERP. Então, para tirar eles de um sistema que era necessário para ir para um outro que é só de gestão de contratos, você tem que lidar muito com essa cultura antes, né, para eles saberem da importância disso para a empresa, né, dessa gestão de contratos. Aí, num segundo momento, a gente começa a utilizar mesmo para o fluxo de um modo geral.
Mas com o tempo, a intenção é colocar tudo ali, fazer tudo funcionar, né, de uma forma mais otimizada e aproveitando dessa inteligência artificial, né, que a gente tem aí hoje em dia, justamente para que a gente não precise ficar se atendo a essas coisas que podem ser mais automáticas e poder trabalhar realmente no que importa e que só a gente que é humano pode trabalhar, né? Esse é um input muito legal, né? Porque que atire a primeira pedra quem nunca contratou um software bom, mas por falta de cultura não conseguiu utilizar aquilo que ele se propõe a fazer, né? Então, bem interessante você ter comentado que, olha, primeiro a gente tem que mudar a cultura para daí começar realmente a gerar o valor que o programa pode entregar. E até veja, né? Acho que é muito comum do que a gente vê. As empresas em geral... Bom, a gente está falando aqui de um grupo Marista, que é um grupo já né, bem antigo, aí, acho que centenário provavelmente, né? Mas o que a gente observa muitas vezes aqui, empreendedores de forma geral, eles no começo eles não se preocupam com isso, né? Eles vão começar a se preocupar com essa organização e gestão de contratos quando começam a ter muito problema, né? Então, e aí isso fica mais difícil, provavelmente. Imagino que vocês estejam tendo ou tenham tido um trabalho bem significativo para colocar tudo em ordem, né? Porque quando você pega uma base de, sabe-se lá quantos contratos, né? Que você precisa mapear, precisa entender, colocar no sistema, reler, ver as principais obrigações para fazer o input, né? Claro que teria sido muito mais fácil se tivesse sido organizado já desde o início, quando o volume de contratos ainda era pequeno, né? Como é que funcionou essa transição para vocês, né? Vocês fizeram uma força-tarefa, vocês buscaram mais força externa, né? Terceiros para ajudar a fazer essa inserção das informações no sistema, ou enfim, ou estão dando conta mesmo dentro de casa? Ou às vezes é aquela história, não, o que passou, vamos fazer só daqui para frente. Tem de tudo um pouco. Mas eu acho que esse olhar de cima, assim, foi muito importante. E a gente não pode olhar só o jurídico de uma forma separada, porque nós temos as nossas questões. Mas, querendo ou não, a gente tem que atender o cliente, né? Então, para ele, o jurídico é como se fosse uma pontinha, né? Do processo. Então, a gente parou e montou um squad, né? Que é aquela equipe multidisciplinar, assim, que envolvia diversas áreas. Desde o início, assim, por exemplo, a área queria contratar. Então, eu senti vontade de contratar, o que eu faço? Então, foi mapeado todo, né, fluxo ali, desde a hora que a pessoa sentia necessidade de contratar até a hora da assinatura. E daí, nesse momento, a gente fez uma série de atividades nesse squad. E uma delas, né, foi verificar, por exemplo, uma amostra, num período de 1 ano, de todos os contratos que passavam ali pela Procuradoria Jurídica. E aí a gente verificou que dentro daquela amostra, 60% era necessário passar pelo jurídico. Porque eram contratações assim iguais, por exemplo, ou padrões, né, que poderiam ser utilizadas uma minuta de prestação de serviço nossa, ao invés de pegar aquela minuta do fornecedor e passar pelo jurídico para análise, a gente poderia ter a nossa minuta padrão, já que resguardasse todos os nossos interesses, e a área ser treinada para utilizar essas minutas. E na hora que ela fosse negociar ela já poderia saber ali exatamente o que constava nessa minuta e o que era importante negociar já ali, porque assim, uma coisa é você negociar e fechar o negócio. Nessa hora que é o momento de você falar quais são as tuas questões. Depois que você fecha o negócio, se você vem com uma minuta de contrato, aí não se torna mais tão estratégico, né, discutir ali. Então, a gente fez esse trabalho todo, né, de observar tudo isso e já mostrava para essas áreas por exemplo, o que era importante? As obrigações, né? Nesse tipo de contrato que a tua área fecha, quais são as principais obrigações que você já tem que negociar antes de vir o contrato. Então, nessa hora da fase pré ali, contratual, que é aquela fase de negociação, eles já negociavam aquele script que a gente passava. Então, ficava muito mais fácil de depois só aceitar a nossa minuta. Então, veio todo um trabalho, né, que foi visto, e daí foi feito. Mas assim, então a gente mapeou, né, todo esse processo,
primeiro vendo tudo que passava pelo jurídico, primeiro vendo também qual que era a necessidade das áreas, né, em relação a negociações padrões que elas tinham no decorrer do ano. E aí a gente fez com que todas as áreas inserissem, né, esses documentos no sistema, porque se o jurídico fosse fazer isso sozinho, a gente teria um volume muito grande. Então foi uma colaboração de todo mundo, e foi coordenada daí pelo jurídico, onde todas as áreas inseriram seus contratos no sistema, e isso daí de um modo mais geral, só inserir. Aí, dali para frente, que começou a se inserir de uma maneira mais completa, né? E mais fácil da gente ter indicadores futuros. Então, foi feito todo esse trabalho antes. Por curiosidade, quanto tempo levou essa etapa de diagnóstico, vamos dizer assim? Eu acho que foi mais de 1 ano, assim. Acho que ficou por volta de 1 ano e meio, assim, esse grupo montado, uma baita sabe? força-tarefa, né? Porque um squad normalmente é rápido, mas ele teve que ser prorrogado algumas vezes. Às vezes algumas pessoas saíam da equipe, mudavam, mas realmente pela complexidade, assim, né, da demanda e pela quantidade de contratos, muita coisa acontecia de forma descentralizada, né? Nem tudo passava pelo jurídico. Então, a gente também criou essa cultura de mostrar o porquê que o papel do jurídico é importante nessa hora. Que não bastava, né, só criar um contrato e passar ali. Que as partes viram o quanto era interessante ter a ajuda do jurídico para poder fazer uma boa negociação, que daí na gestão do contrato pela área deles ia fazer toda a diferença, ia otimizar o tempo deles também durante a gestão do contrato, se tudo tivesse bem negociado antes. Ou seja, um fluxo bem estabelecido com pessoas treinadas para fazê-lo, vocês ganham na negociação, porque vocês sabem quais são os limites, onde você pode ir, e querendo ou não, você até ganha um argumento de negociação. Isso aqui eu vou ter que ver lá com o meu jurídico, não sei se vai dar para mudar, né? Segundo, você ganha muito mais segurança, porque tem alguém especializado em olhar aquilo ali. E terceiro, que eu acho que é o mais importante para todo mundo, especialmente para as áreas comerciais, velocidade, né? Porque se você já chega com uma pré-definição, você não precisa ir pro, entre aspas, o departamento do não, né? Que eu já escutei muita gente falar, que é o jurídico. Não, vai lá pro jurídico e fica parado, tem que revisitar. Olha, se a gente já tem esse processo pré-estabelecido, a gente está confortável até esse limite de risco, de obrigações, não vai voltar pro jurídico. O negócio vai fluir muito mais rápido, né? Então, olha como um fluxo pré-estabelecido te gera valor, né? E vocês chegaram a conseguir mensurar quanto tempo antes um contrato demorava para ser firmado e quanto tempo ele leva hoje que vocês têm esse fluxo? Sim, na época foi visto, né, que um contrato ele levava em média assim uns 70 dias, né, para tramitar, desde o momento em que a pessoa queria comprar até a hora da assinatura, e depois desse fluxo ele passou a ser de menos de 30 dias. Nossa. Então foi uma boa, assim, sabe, redução que a gente teve. E assim, é cortar mato alto, né? Porque você veja, né, que olhando o fluxo de cima, você vê ali que tinha muito gargalo, só que a gente não conseguia enxergar. Aí depois que você faz todo esse processo de uma forma mapeada, você muda, só que com poucas atitudes, não é nada significativo. Tá reinventando a roda também. A gente não tá reinventando, é tudo uma questão de gestão mesmo. Agora, estão de parabéns pela forma como conduziram esse processo, porque eu achei fantástico quando você falou, né, que é um time multidisciplinar que vai olhar, porque eu acho que cada área tem a tendência de olhar sob a sua ótica, né, sua perspectiva. Então, às vezes, quando a gente fala de contratos, dá a impressão de ser algo só do jurídico, né? E aposto que um comercial vai falar, não, isso aqui é puramente comercial, o jurídico só atrapalha. Então, quando você coloca todo mundo no mesmo squad, na mesma mesa, para discutir, né, quais são os pontos de melhoria, para entender o processo todo, entender, né, como que funciona todo o fluxo, aí sim você consegue fazer né, projetar aqui um procedimento que faça mais sentido para todo mundo, né? Que todo mundo também enxergue, né, quais são os benefícios, por que está sendo feito isso. Então, eu achei que estão de parabéns aí nessa atitude, nessa forma de condução. Mesmo nós aqui, né, como escritório externo, muitas vezes, a gente está mais longe ainda, né? Quando a gente
geralmente quando a gente começa a atender um cliente, a gente gosta muito de fazer uma visita para entender mais de perto esse fluxo, né? Vocês, como jurídico interno, já estão ali dentro de casa, digamos, já está mais fácil. Estão inseridos, né? Mas tem as paredes, né? Você precisa, precisa abrir as portas ali, conversar para entender realmente isso. Porque eu acredito, como você mesmo disse, né? Nós somos uma área de apoio, né? O jurídico não é o core da empresa, né? O jurídico serve para ajudar para que a empresa tome atitudes com menor risco ou sabendo dos riscos, né, tomando os riscos de forma consciente ou até viabilizando, né, os negócios. Então, realmente me surpreendi. Eu não achei que vocês tivessem feito esse processo dessa forma. Eu achei que tivesse sido concentrado só no jurídico. Então, que bom que você trouxe isso para nós e que trouxe esses insights, e acho que isso provavelmente que está fazendo com que o processo esteja sendo bem sucedido, né? Verdade. Agora, você falou de otimização de tempo, de gestão de tempo e de modelos, né? Outro ponto fantástico foi essa ideia do script antes, né? De você já antecipar para as negociações do comercial e das outras áreas, quais são os pontos que devem ser tratados antes. De fato, né? Melhor, porque muitas vezes chega na mesa, imagino que com vocês também, né? Ó, já está tudo negociado, tá aqui, é só colocar no papel. E não é bem assim, né? Isso. E como é que vocês fazem o filtro, né? Assim, vocês têm, como eu falei, contratos certamente das mais diferentes complexidades, né? Qual que foi o critério para vocês filtrarem? O que dá para usar modelo, o que não dá para usar modelo? É por semelhança? É por valor envolvido? O que não precisa passar no jurídico, que é só você ter um modelo prévio, uma orientação prévia e vai? O que precisa necessariamente sempre passar pelo jurídico? É muito pela complexidade, né, do que está se contratando. Muitas vezes a gente pensa assim, vamos estabelecer ali uma faixa de valor e o que for abaixo disso, tudo bem, e o que for acima passa por aqui. Mas questões, às vezes, envolvendo propriedade intelectual, por exemplo, pode ser abaixo de 2.000, 3.000, que precisa ter um contrato bem elaborado. Se não tiver expressamente ali falando exatamente o que você está contratando, aonde você vai poder utilizar, qual o tempo, você pode ter um problema muito grande depois. Então, questões voltadas à propriedade intelectual, a fornecedores exclusivos, a questões ambientais, ou a questões envolvendo dados, né, de pessoas, assim, são as principais questões. Então, eu lembro que na época, né, a gente foi fazendo assim, envolve questões ambientais, envolve propriedade intelectual, envolve isso. Então, a gente fez uma série de perguntas, assim, para saber, né, se precisava ou não passar pelo jurídico. Por exemplo, se você está comprando, assim, um material de escritório, né, nesse caso é uma coisa que não precisa, né, passar pelo jurídico. Então, é pela complexidade mesmo e por alguns temas sensíveis, né, que a gente filtrou lá, acho que uns 10 a 15 temas, que a gente perguntava, envolve isso, envolve aquilo, e daí com base nessa amostra que a gente pegou, eu ia olhando contrato a contrato e vendo qual que era, sabe, a contratação e vendo aí se precisava passar, esse não precisava. E daí a gente traçou alguns trilhos ali para se seguirem dali adiante. Um seria pelas minutas padrões, que seriam aquelas minutas em que a gente vai, né, até a área, vê qual que é a necessidade deles, né, de contratação e faz junto com eles a própria minuta, né? Então a gente elabora ali a 4 mãos o contrato, vendo o que eles precisam, porque eles que estão ali na operação que sabem quais os principais problemas que eles enfrentam no dia a dia. E a gente sabe como resguardar aquilo. Então, foi realmente um trabalho em conjunto. Então, a gente, como você disse, quando a gente está dentro, né, da empresa, às vezes fica mais fácil. Mas, às vezes, a gente está tão no corporativo ali, né, que não vai até eles para fazer esse trabalho. Então, a gente se preocupou muito em ir, né, até os nossos clientes, pessoalmente, né, então a cada uma das empresas, às vezes, por exemplo, no hospital, a gente tá lá no corporativo, não fica lá no hospital, mas então 1 ou 2 vezes por semana a gente vai até o hospital,
vai, né, de departamento em departamento, falando com as pessoas, né, vendo quais são as principais necessidades e ver qual que é o maior fluxo de contratação que elas têm. E aí, nisso, a gente conseguiu fazer uma série de minutas padrões, assim, junto com eles, do jeito deles, né, padronizadas a eles. Então, nem sempre é uma minuta para todo mundo de prestação de serviço, mas a gente fez de uma forma customizada, mais padronizada para cada um deles. Então, a gente fez esse trabalho, né, de minuta padrão para eles. Aí, dentro do jurídico mesmo, a gente fez algumas outras formas para otimizar aqui. Por exemplo, um banco de cláusulas. Então, a gente estabeleceu que em todos os contratos do Grupo Marista, no caso, obrigatoriamente vai ter que ter essas cláusulas. As cláusulas pétreas do grupo, Isso, né? Exatamente. Lá a gente fala que são as cláusulas mandatórias, né? Então, a gente pegou e fez ali um banco de cláusulas, né? Já, por exemplo, de dados, né? Quem que é o controlador, quem que é o operador. Então, para esse caso, a gente usa essa, para esse caso, se for curso, a gente usa essa. Então, customizado, mas padrão, sabe? Olha que interessante. Isso aí também foi outro insight interessante, né? O que você fala em minuta padrão, né? Provavelmente na cabeça das pessoas vem já aquela minuta que você pega na internet, né? Exatamente. Mas você tem um processo de customização que ele não vai ser caso a caso, mas ele vai ser para formatação de um modelo que faz sentido para aquela empresa, né? E no teu caso, em sendo o grupo, não é nem para o grupo todo. Estou entendendo que tem um modelo para os hospitais, tem um modelo para as universidades, porque você olha para a característica ali, para as peculiaridades de cada uma das empresas do grupo, é isso? Isso mesmo. De um modo geral, assim, tem essas cláusulas que são mais gerais que se aplicarão para todos, mas o contrato a gente vai antes e vê se dá para fazer um geral, senão a gente vai personalizando. Tanto é que a gente fez, né? Às vezes você pensa, não, 10 minutinhas vai resolver tudo, mas não é bem assim, né? A gente sabe que às vezes chega a ter, a gente tem hoje em dia mais de 50 minutos padrões. Então é muita coisa, né? E todo dia vai surgindo uma necessidade ainda da gente padronizando. E aí, ano a ano, a gente faz a revisão de todas as minutas. Então, precisa ser atualizada, né? Hoje em dia, por exemplo, o material didático, né? Olha, com a inteligência artificial, olha quanta coisa que a gente precisa ir atualizando no dia a dia, né? Como que as coisas vão ficando. Então, a gente está sempre em atualização constante, mesmo sendo minutas padrões. Uhum. O que tem costumado funcionar para alguns dos clientes que nos procuram, e aqui uma troca mesmo para ver se o mercado tem visto da mesma maneira, é comum, principalmente em grupos, falar, essas cláusulas aqui a gente não abre mão. Não. Essas cláusulas mandatórias, elas vão existir. Aí aqui entrando mais uma questão de forma do que de conteúdo. Vocês inserem essas cláusulas no documento, como cláusula 10, 11, 12, 13, ou vocês têm uma espécie, digamos assim, de quadro resumo, que é onde você vai ter maior flexibilidade para que a área altere, e aí você tem, por exemplo, um anexo, que vai ser o mesmo para todos os contratos. Como que vocês têm organizado isso do ponto de vista de forma de contrato? Tá pegando carona assim, né? Como é que você garante que o time não vai mudar aquele, ou só vai mudar naquilo que é realmente mutável, né? Que você tem essa flexibilidade? A gente procura manter assim, a minuta, quando ela vai com a chancela do jurídico, ela fica bloqueada e fica com alguns campos editáveis. A gente procura fazer com que esses campos vão para o início da minuta, né? Para que ele possa sempre trabalhar só no início e ter o menos possível para preencher e menos liberdade, assim, porque, por exemplo, no início, né, que você vai vendo, a gente não soltou de vez, assim, né, com eles. Primeiro a gente faz uma minuta padrão, que a gente chamava de minuta padrão, e não colocava a chancela. Aí a gente liberava e deixava vir para o jurídico para ver como que vinha preenchida. Dá um compare ali. Aí, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, às vezes vem ali a parte contratada só com o nome dela, faltando dados essenciais, né, como a qualificação completa. Então, daí a gente percebeu, né, que precisava treinar essas áreas para falar para elas o porquê que a qualificação das partes era importante, né, o porquê que ter ali a data de pagamento é importante, porquê que a forma de pagamento, né, que a gente está estabelecendo é importante.
Então, não era só deixar os campos editáveis ali, porque cada um, às vezes, tem uma referência diferente, né? Ah, tá aqui o nome, né? Por que eu vou precisar de mais coisas do que isso? Então, daí a gente primeiro antes padronizou e deixou vir. Aí a gente foi vendo tudo isso que acontecia. Aí depois, quando a gente achava que a área já estava madura, a gente chancelava a minuta e bloqueava ela totalmente. E essas cláusulas, assim, LGPD, essas cláusulas pétreas, como você diz, elas estavam no corpo do contrato. Mas a gente sempre deixa um espaço para ter um anexo, que seria a proposta comercial. Mas também tem fornecedores que às vezes colocam cláusulas na proposta comercial, né? Então, daí a gente tinha que sempre colocar uma cláusula falando que prevalece né, o contrato. Porque às vezes está lá na proposta uma coisa e no contrato está outra, e agora, né? Como que vai ficar? Aqui está uma multa, lá está outra. Às vezes tem proposta que vem em formato de contrato, né? Então, a gente sempre deixava um espaço, né, para ter esse anexo, que são coisas mais aí específicas. Um SLA, alguma coisa assim, né? Então a gente procura fazer dessa forma. Primeiro a gente padronizou sem chancelar, depois nós chancelamos e deixamos com esse espaço do anexo para eles colocarem alguma proposta. Interessante. Aí nessa linha a gente também vê algumas perspectivas diferentes dependendo do cliente em relação a tamanho do contrato, linguagem. Tem gente que defende muito um visual law, né? Alguma coisa assim que você faça uma minuta mais enxuta possível. Já teve cliente que a gente mandou um contrato e falou, poxa, 20 páginas é muito, preciso de um negócio que de 3 páginas, né? Então a gente às vezes precisa equilibrar, né? O nosso resguardo ali em relação aos riscos, né? Que tem coisa que não pode faltar no contrato, com essa objetividade, né? Como é que vocês enxergam lá no grupo, né? Que tamanho que tem essas minutas padrões de vocês? Nossa, essa questão é bem importante mesmo, né? Porque antigamente o advogado era aquela pessoa, né, que falava difícil, que escrevia muito e que era bonito ser assim, né? E quando você começa a atuar com direito empresarial, você começa a ver que você não vai a lugar nenhum, né? Se você continuar com essa postura. Então, primeiro, você precisa ter uma linguagem muito fácil com as pessoas, né? Não é legal você chegar falando uma coisa que as pessoas não entendem. Então, a primeira coisa é a forma de você falar com eles, com todas as pessoas, para eles entenderem, né? O porquê que você está querendo aquilo e qual que é a segurança que eles vão ter. Então, a gente prefere ter uma linguagem bem acessível e ser bem objetivo. Então, por exemplo, eu sempre faço um trabalho, e isso eu aprendi assim desde o início, assim, quando eu comecei já a trabalhar com empresa, né, de sempre reler e excluindo ao máximo de palavras que você pode, sabe? Então, como que eu posso falar isso em menos palavras? Então, eu sempre fiz esse trabalho, assim, de ficar reduzindo as coisas que eu escrevo a menos palavras, mas sem deixar faltar nada. Então, é um trabalho, né, que a gente faz, né, sempre de ser objetivo e claro, até na forma de escrever e-mail, né? Quando eu fui trabalhar, eu trabalhava em escritório antes, atendendo empresa. Depois que eu fui, né, para o jurídico corporativo, ainda mais, né, eu fiquei mais reduzida e mais objetiva numa linguagem menos formal. Então, eu acho que a gente tem que ter, né, bastante objetividade e ser sucinta ali, mas sem deixar de resguardar. E essa questão da visualidade ali, né, de ver a minuta de uma forma bonita e atrativa, eu acho bem interessante. Lá a gente já fez cursos ali para a equipe para ver se a gente poderia melhorar o contrato nesse aspecto. Mas tem coisas que a gente não consegue, né, deixar 100% assim, visuais, né? Assim, por exemplo, um acordo de confidencialidade dá para deixar. Documentos mais enxutos, assim, você consegue deixar mais bonitinho e fazer. Mas eu acredito muito nessa parte do visual ali do documento, de você deixar ele mais fácil, sabe? Tudo que a gente pode usar nesse sentido é bem visto, mas no momento a gente não conseguiu realmente se aprofundar muito ainda nisso, mas se desse para fazer, eu acharia bem interessante utilizar. Tudo que vem para deixar o contrato mais claro é bem-vindo, né? Com certeza. Afinal de contas, o contrato estabelece comunicação entre duas partes. Você melhora a comunicação, quanto mais clara ela for. E até porque eu sempre falo, né?
pelo menos do que eu tenho contato, assim, muitas vezes a maioria dos litígios surge por dificuldade de interpretação do contrato, né? Nem por uma questão puramente jurídica, né? Agora, eu queria voltar um pouquinho na questão da cultura, porque eu achei também fantástico vocês terem entrado nessa parte para que funcionasse esse fluxo, essa melhor gestão dos contratos, né? Como que isso... aliás, quem que lidera isso, né? Esse projeto é encabeçado por alguém do jurídico mesmo? Ou quais são os atores desse squad, né? Quais são de que setores, de que departamentos que são essas pessoas que participam desse squad? E quem que está realmente liderando a parte da cultura, especialmente, para que as pessoas tenham essa comunicação bem aberta, né? Para que te busquem e peçam orientação, ou como é que funciona? Olha, esse processo ele foi em grande parte assim, coordenado pela Procuradoria Jurídica, né, lá no Marista em especial, e eles verificaram, né, quem que eram os atores desse processo todo. Então eu acho assim, ó, que em grande parte era os suprimentos, né, de departamento de compras, onde eles mesmo tinham uma gestão própria ali do contrato. E essa gestão acabou sendo absorvida pelo jurídico, porque não fazia sentido, né, ficar no compras. Então, teve uma série de movimentações ainda que aconteceram depois desse olhar. Então, assim, foi feita uma pesquisa, eu acredito, e vendo qual que era o principal problema que as pessoas enxergavam, né, na hora de contratar alguma questão. E aí foi chamado as principais pessoas envolvidas com maior fluxo de contratos para participar e para ajudar a trazer soluções para o problema. Então foi feito daí todo aquele, o que você acha que poderia melhorar? Aí todo mundo ia falando um monte de coisa que poderia melhorar e foi utilizado a opinião de todo mundo. Mas foi a Procuradoria Jurídica, né, que foi o grande protagonista, né, dessa situação, e que acabou assumindo mais responsabilidades depois desse processo de gestão de contratos, de ajudar as áreas, né, a resolver esses problemas dela, porque é do nosso interesse que fique com a gente esse processo, né? A gente não queria que se descentralizasse na empresa, porque isso pode acontecer também, né? Cada área ter seu contrato, só que isso enfraquece o jurídico. Então, a gente tinha muito interesse com que isso ficasse com a gente, para a gente poder ver todo o processo e poder melhorar para todo mundo. Então, todo mundo que tinha grande fluxo de contratos fez parte desse squad, trouxe ideias, trouxe reclamações, né? E cada um tem a sua reclamação. Se para a gente, né, ter eles que não preenchem ou a urgência deles. Então, a gente passou a ter empatia com eles terem empatia com a gente. Cada um soube, né, qual que era o problema de cada área e a gente passou a ver, né, como resolver esses problemas de uma forma conjunta. Então, todo mundo se viu como protagonista dessa melhoria. E isso foi bom porque todo mundo se vendo como protagonista, né, fica feliz de ver que ajudou, né, a melhorar uma coisa. E com essa redução de número de trâmite ali desde o início até a assinatura, foi uma evolução muito grande, né? E ao mesmo tempo trouxe muita segurança para eles, porque para eles não é a atividade principal. Sim. Eles não querem mesmo ficar para eles isso daí. E daí tem a questão da cultura que você falou, que era de entrar no sistema e dar as informações para gente, né? Que sistema, todas as empresas têm um monte. Então, para entrar no sistema também a gente teve que ser bem aliado dessas pessoas, porque uma coisa é você falar, a partir de agora entre no sistema e faça o cadastro de tudo, que vai ter que ser assim. Só que daí a gente não ganha com isso. Então a gente teve que gastar muito tempo ajudando as pessoas com atividades que às vezes não eram da nossa principal atividade, mas para nos ajudar depois. Então, assim, todo mundo se ajudou mesmo. A gente sai da nossa atividade e vai para deles, eles saem da deles e vêm para nossa, e é assim que a gente consegue fazer um processo para todo mundo de uma forma melhor. Interessantíssimo. Assim, você... acho que agora fica muito fácil todo mundo ver esses benefícios, mas
no começo, teve resistência, né? Como que vocês... Teve um processo de convencimento para que essas pessoas colaborassem? Ou foi algo simples mesmo, que todo mundo comprou o projeto já no início? E eu vou até complementar a pergunta, porque eu tô curioso de saber... Você está falando assim, todo mundo colaborar em relação à equipe. Mas e para cima, né? A diretoria ou quem está responsável pelo departamento de vocês, eles também compraram o projeto? E como que foi a pressão de cima para baixo para que esse projeto terminasse? Porque quando a gente olha para 1 ano e pouquinho, que foi o que você falou que vocês levaram, quando a gente está distante do tempo, parece pouco um ano. Demorou 1 ano, resolveu. Mas no dia a dia, você, na ansiedade de finalizar um projeto, como que foi esse convencimento também para cima? Olha, é importante, a gente tem que fazer, e o convencimento contínuo de não, vamos continuar com o projeto porque ele não está demorando. Esse é o comum mesmo para isso acontecer. Uhum. Ainda existe, né, esse processo, ainda não acabou. Mas a primeira coisa é a nossa diretoria, né, não só a diretoria jurídica, como a diretoria da empresa comprar a ideia, né, porque se não vier deles, ninguém vai aderir. Então, realmente, primeiro foi um convencimento deles, né, de que era necessário melhorar, e aí com eles comprando essa ideia, foi, né, dito para todo mundo, né, que era necessário. Aí teve, como é uma grande empresa, tem departamento de marketing, tem comunicação envolvida, então é todo um trabalho, né, que foi feito para essas pessoas. Mas no dia a dia o nosso papel é fundamental, porque assim, tem pessoas que pegam e simplesmente falam, você não viu, né, que foi implementado um sistema e que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se vira, tá aqui o manual, pega o manual e faz. Só que a gente no dia a dia que tem que pegar e falar, qual que é a dificuldade, está com dúvida, vai até a sala da pessoa, mostra para ela como é que faz, às vezes o básico para entrar num sistema, e com isso você ganha esse cliente, né? Então, de início, assim, né, eu tô falando assim, de início na minha carreira, né? Eu já fui, assim, rígida a ponto de, não, tá aqui a regra, é essa a regra, vamos fazer assim, e assim, se ele não entendeu, é um problema que não é meu, né, é ele que tem que entender, e daí eu vi que não adiantava fazer assim, né, a gente sempre tem que gastar muito tempo, às vezes, sendo empático com as pessoas e fazendo atribuições que nem são suas, mas por um benefício muito maior que vai vir depois pro teu trabalho. E da corporação como um todo, né? Então, eu acho, assim, que a gente tem que gastar tempo com coisas que, às vezes, nem faz parte da nossa atividade, ter empatia com as pessoas, sabendo, né, que a gente tem mesmo, assim, para entrar em sistema, mais um sistema que eu tenho que entrar, que burocracia, o jurídico realmente é muito burocrático, né? De novo, né, o jurídico empatando aqui. Então, a gente precisa mudar essa cultura dessa forma, pegando a mão das pessoas e auxiliando a elas, às vezes, no que nem é tão necessário, assim, nem faz parte da tua atividade jurídica. Eu sempre falo, assim, que às vezes eu consegui, assim, uma coisa que nem é tão jurídica, a gente consegue ter muito mais pessoas, né, aliadas do que fazer uma coisa jurídica. Por exemplo, se agiliza uma assinatura, se agiliza ali uma coisa no sistema. A pessoa se vê tão ajudada que depois tudo que você pedir para ela fazer, ela vai fazer. Gera um espírito de equipe, né? Isso mesmo. Então, não é só o técnico ali, o certinho, a gente tem que realmente ter empatia. Eu acho que a empatia é, assim, fundamental para a gente conseguir fazer com que um sistema desses dê certo dentro de qualquer corporação. Excelente, Vanessa. Nossa, riquíssimo papo, viu? Agradeço muito por ter compartilhado tudo isso conosco. Até trouxe vários insights que eu nem imaginava que iam surgir nessa conversa. Então, agradeço novamente a sua participação. Infelizmente, a gente está chegando ao fim já da conversa, mas teremos mais conversas pela frente. Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço. Obrigada a vocês pela oportunidade, né, de conversar sobre um tema que eu gosto muito. Sempre que precisarem, podem contar comigo.